Seja por acaso ou por decisões ousadas, algumas cenas se tornaram lendas do cinema. Isso porque foram feitas de forma autêntica, com emoção de verdade ou até com o esforço físico real dos atores. Nada de enrolação ou faz de conta, era suor, lágrimas e às vezes até sangue de verdade. Hoje você vai conhecer as cenas de filmes que foram completamente reais. Olá, me chamo Ronan Santos e antes de começar, já arrocha o dedo no like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Em Foxcatcher, Channing Tatum não apenas interpretou o lutador Mark Schultz, ele praticamente se fundiu com o personagem e numa cena intensa, o ator mergulha tão fundo no papel que acaba sendo mais potente do que o que dizia o roteiro. Channing Tatum deu uma cabeçada real em um espelho e quebrou o vidro com a própria testa, ficando com um machucado de verdade no restante do take que foi para a versão final do filme, parecendo que ele realmente captou as frustrações do seu personagem como se fossem suas. O diretor simplesmente deixou rolar e o resultado foi uma atuação tão crua e visceral que chega a ser desconfortável de assistir, segundo alguns espectadores. Muitos especialistas acharam injusto o ator não ter sido nem mesmo indicado para o Oscar naquele ano. E olha que ele deu sangue pra isso, né? Literalmente. Em Perdidos na Noite, de 1969, Dustin Hoffman entregou uma das improvisações mais icônicas do cinema. Durante uma filmagem nas ruas de Nova York, o estúdio não conseguiu permissão para fechar o tráfego, e aí um táxi real avançou em alta velocidade, quase atropelando Hoffman e seu parceiro de cena. O incrível é que, sem sair do personagem, ele bateu boca com o taxista, e por mais que a cena não tivesse no roteiro, ela capturou perfeitamente a essência do seu personagem, ficando tão real que acabou indo parar na versão final. Anos depois, ele comentou sobre um improviso histórico. What was in my head was, we're making a movie here. And just as I want to say that, I realized, oh, you can't do that. So the brain changes it to, I'm walking here. Se fosse um ator dentro daquele táxi, não teria ficado tão perfeito. Tom Cruise já é conhecido por dispensar dublês, mas em Missão Impossível, o acerto final de 2025, isso foi para outro patamar, mano. Durante as filmagens, o ator foi visto pendurado pelas mãos na lateral de um avião em pleno voo, agarrado na lataria com as mãos sem o uso de efeitos especiais. Olha só que loucura! A cena foi tão impressionante que se tornou um dos destaques do filme, demonstrando o comprometimento do veterano com a autenticidade e a emoção nas telas. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Rapaz, ainda bem que esse é o último filme da franquia, porque a cada continuação ele se mete em coisa mais perigosa. Uma hora dessas é capaz de dar ruim de verdade. Durante as filmagens de O Último Samurai em 2003, um figurante passou por um momento que ele com certeza nunca vai esquecer e nem vai querer repetir. Numa cena de preparação para uma batalha, Tom Cruise descia do cavalo com toda a elegância, até que o bicho resolveu improvisar. Com um coice certeiro, o animal deu no meio da virilha do figurante, que virou samurai e eunuco no mesmo dia. Mas em vez de parar tudo e gritar de dor, o cara segurou a onda, ficou no personagem e a gravação continuou como se nada tivesse acontecido. Isso sim é comprometimento. Já o cavalo claramente é um péssimo profissional e não leu o roteiro, criando a sua própria versão da cena. Durante as filmagens de A Princesa Prometida, Cary Elwes,
que interpretava Wesley, sofreu um acidente real que acabou entrando no filme. You have 6 fingers on your right hand. Someone was looking for you. Na cena em que o vilão nocauteia Wesley com o cabo da espada, o próprio ator sugeriu que o golpe fosse real para tornar a cena mais convincente. O golpe foi mais forte do que o esperado e o deixou inconsciente de verdade. O ator acordou no hospital, ainda caracterizado como personagem e com pontos na cabeça. O mais impressionante é que mesmo depois de tudo, muita gente aponta que ainda assim a cena ficou parecendo mal interpretada pelos movimentos ali do ator, mano, depois de levar o golpe. Porém, mais real do que isso, meu filho, não tem como fazer. Em Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, a Zendaya protagonizou um momento hilário que muita gente nem imagina que foi totalmente improvisada. Na cena em que o Peter Parker, do Andrew Garfield, aparece pela primeira vez, MJ e Ned ainda não sabem se ele é realmente um Homem-Aranha ou apenas um maluco de fantasia. No roteiro original, MJ deveria ameaçar o herói com um castiçal, mas a Zendaya resolveu inovar, pegou um pão e simplesmente tacou ali no Homem-Aranha. Por que você fez isso? A cena ficou tão natural e engraçada que foi mantida no corte final. O próprio Andrew contou que aquilo foi 100% ideia dela e que ele teve que improvisar na hora para acompanhar, deixando tudo ainda mais legal. O resultado foi um momento espontâneo, divertido e que mostrou como a química entre o elenco era real, até na base do pão voador. Por que você fez isso? Às vezes, as melhores cenas são aquelas feitas sem estar no script. No filme O Abutre, durante uma cena de surto de raiva, o personagem de Jake Gyllenhaal tem um surto e cria uma cena perfeita. Ele ataca um armário de banheiro e bate a porta com tanta força que o vidro se estilhaça em pedaços que parecem se encaixar perfeitamente no enquadramento da câmera. O impacto foi tão real que Gyllenhaal cortou a mão, necessitando de uma ida ao hospital para dar alguns pontos. Apesar do acidente, a cena foi mantida no filme, adicionando uma camada de autenticidade à performance visceral do ator, que com essa cena entrou para o hall da fama dos improvisos do cinema. Não é à toa que o ator foi indicado ao Globo de Ouro nesse mesmo ano. O maluco é brabo. No set do clássico Mágico de Oz de 1939, nem tudo era tão encantador. Em uma das cenas em que a bruxa má do Oeste deveria desaparecer em meio a fumaça e labaredas, tudo saiu do controle. Margaret Hamilton, que interpretava a vilã, ainda estava no palco quando os efeitos especiais foram acionados antes da hora e as chamas acabaram atingindo seu figurino e maquiagem, provocando queimaduras sérias no rosto e na mão da atriz. Ela passou semanas se recuperando e, ao retornar, recusou qualquer cena que envolvesse fogo, e com razão, né? Se hoje em dia fazer cenas com efeitos práticos pode ser perigoso, imagina há mais de 80 anos atrás. O lendário filme O Poderoso Chefão é cheio de cenas icônicas, mas uma delas se destaca pelo nível de fúria e improviso. É aquela em que o Sonny Corleone, interpretado por James Caan, parte para cima do cunhado Carlo Rizzi. Embora a sequência tenha sido previamente coreografada, James Caan resolveu soltar a criatividade na hora da pancadaria e improvisou vários golpes. Em um momento em particular, ele agarrou uma lata de lixo de verdade e usou como arma, o que resultou em 2 costelas quebradas e um cotovelo fraturado do ator Gianni Russo. Mesmo com as lesões sérias, a cena não foi interrompida. Ela continuou rolando por vários minutos e acabou se tornando uma das mais memoráveis de toda a trilogia, que é famosa justamente pelos improvisos geniais do elenco. E olha, o Gianni Russo depois revelou que não curtiu nada levar essa surra realista.
ele ficou tão revoltado que quase partiu para a briga de verdade com James Caan ali nos bastidores. No primeiro filme de Thor, lá de 2011, tem uma cena engraçada quando o Deus do Trovão experimenta café pela primeira vez em um restaurante na Terra. Ele gosta tanto da bebida que joga a caneca no chão pedindo para repetir, assustando todo mundo do set. Gostei desta bebida. É uma delícia, né? Mais um. Desculpa aí. Uma vez que esse momento foi completamente improvisado pelo Chris Hemsworth. Segundo Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, a ideia de quebrar a caneca surgiu espontaneamente durante as gravações e a reação surpresa dos outros atores na cena é totalmente genuína. Esse improviso não apenas adicionou uma camada de humor ao filme, mas também destacou o talento cômico do deus nórdico, que seria ainda mais explorado em Thor Ragnarok. O primeiro grande trabalho de Margot Robbie foi O Lobo de Wall Street, onde ela contracenou com ninguém menos que o Leonardo DiCaprio, e já nesse filme ela simplesmente agrediu o colega de set. O tapa dela foi 100% real, pegando em cheio na cara do Léo, que improvisou e fingiu revidar, deixando a cena tão autêntica que o roteiro foi reescrito para a versão final do filme. Porém, a atriz achou que iria direto para atrás das grades depois da sua atitude espontânea. Na cena em questão, ela deveria só soltar sua fala e continuar a discussão, mas no calor do momento, pareceu a melhor coisa a se fazer. Só faltou alinhar com um parceiro de cena, mas se tivesse, né, talvez o resultado não teria sido tão bom. Às vezes rola uma química tão grande entre os atores que tudo fica mais autêntico, até demais. Em Star Wars: O Império Contra-Ataca de 1980, a tensão entre Han Solo e a princesa Leia chega no limite quando ela finalmente solta um "eu te amo", e a resposta dele: Eu sei. seco, direto e inesquecível. Eu sei. Mas o que pouca gente sabe é que essa fala não estava no roteiro original. Han deveria responder algo bem mais genérico, tipo "eu também", só que Harrison Ford achou aquilo totalmente fora do estilo do personagem e mandou a real para o diretor. Han Solo jamais responderia desse jeito. O diretor topou na hora e Carrie Fisher também curtiu a ideia. O resultado, um dos momentos mais icônicos da saga, que anos depois virou meme e deixou todo mundo pensando: esse Han Solo é gelado mesmo, né? E é por isso que a gente ama ele. Eu te amo. Eu sei. Incrível como apenas uma frase pode dizer tanto sobre um personagem. Apesar de jovem, Jenna Ortega já provou que é uma baita atriz. Na série Wandinha, ela entregou uma performance memorável ao coreografar sozinha a icônica dança ao som de Gogo Muck, da banda The Cramps. Sem experiência prévia em dança, Ortega recusou a ajuda de um coreógrafo e em apenas 2 dias criou a sequência que se tornou um viral em todo o mundo. Para compor a coreografia, Jenna buscou inspiração em vídeos de danças góticas dos anos de 1980 e até homenageou Lisa Loring, a primeira intérprete da personagem, incorporando um de seus passos característicos. O resultado foi uma cena única que capturou perfeitamente a essência excêntrica da Wandinha, conquistando o público e se tornando um fenômeno nas redes sociais. Sim, eu sei que Wandinha é uma série, não um filme, mas essa dança improvisada foi tão icônica que mereceu entrar nessa lista. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.